O feito eleitoral do Vladimir Putin, neste último domingo, não constitui uma vitória contra o Ocidente, com quem a Rússia terá de algum dia se entender logo depois ali do fim da guerra da Ucrânia. Mas uma vitória sim, e uma vitória estratégica a favor da nova ordem mundial. Que é essa nova ordem mundial que salvou a Rússia das sanções e outros países também, como Irã, Venezuela e outros países sancionados. E como é que vai funcionar essa nova ordem? É justamente aquela aliança de países e de potências regionais, tipo a própria Rússia, a China, a Índia, a Turquia, que é inclusive membro da OTAN, e o Irã, para falar só em alguns desses países. Então, esses países vão competir com os dominadores da atual ordem mundial, que é ali representado, pela superpotência dos Estados Unidos, que integra o grupo dos G7, as 7 maiores economias, aí incluídas França, Inglaterra, Alemanha, Japão, Canadá e outros. Mas vão competir também esses países aí emergentes, as potências emergentes, não só no plano político, mas também no plano militar, no plano econômico e principalmente no plano financeiro. É essa a nova ordem mundial que está surgindo ali e que a vitória eleitoral, volto a dizer, do Putin, é apenas um indício do que já vinha acontecendo há algum tempo. E foi esta aliança da Rússia com a China e também com a Índia, para citar só 3 casos, para citar só 3 países, que possibilitou à Rússia sobreviver àquele vendaval que representaram as sanções contra o país. Sequestraram nada menos que 300 bilhões de dólares e fecharam todo o comércio ocidental, não mundial, contra a Rússia. Então, a Rússia foi justamente se valer da China e da Índia também, que a Índia não é um país comunista, nunca foi um país comunista, e é um país integrado ao sistema ocidental, ex-colônia da Inglaterra, inclusive, e grande parceiro comercial dos Estados Unidos. Então, é a Índia que está comprando mais petróleo da Rússia. A gente sabe que esse petróleo era vendido para a Europa, mas a Europa esnobou o petróleo russo, inclusive mandando destruir aqueles gasodutos, aquele Nord Stream 1 e Nord Stream 2, um crime que até hoje não se explica como é que ocorreu, mas foi destruído sim, depois de grandes serviços prestados aos europeus com petróleo barato, petróleo a rodo. E aí hoje se vê a Europa, infelizmente, por causa da paixão política, entregue justamente aqueles problemas todos de inflação alta, energia alta, desemprego e muito mais. Bom, mas voltando ao caso da Índia, então a Índia compra mais petróleo do que a China. A China também compra petróleo da Rússia, numa operação também muito complexa, porque envolve ali, antes de mais nada, o drible de sanções que são muito poderosas. Essas sanções, principalmente no mar, naquele mar ali revolto, não com as ondas, mas com as fragatas, os porta-aviões das grandes potências que ameaçam os navios chineses, os navios russos e os próprios navios indianos.
mas que no meio do mar eles conseguem transportar de navio para navio, enganando e driblando aquelas poderosas forças ocidentais. E agora como entra aí essa nova ordem mundial, que é essa aliança, né, de potências regionais, que não é propriamente contra os Estados Unidos ou contra a Europa, mas potências que querem fazer valer o seu poder, né, de fogo junto àqueles países e inclusive determinar as regras dessa nova ordem. A China, por exemplo, tem grande poder, não é, comercial, tecnológico, militar, e a Rússia também, não é? A Rússia, inclusive, nesse processo aí de derrotar as sanções do Ocidente, a Rússia se aproximou muito da China. E a China, por exemplo, que está modernizando os metrôs de Moscou, considerados hoje um dos maiores e mais modernos do mundo, muito melhores e mais limpos do que os de Nova York, como foi comprovar lá aquele jornalista americano e trumpista, o Tucker Carlson. E nessa aliança, não é, da China, que também fornece ou facilita a internet gratuita que existe na Rússia hoje. Lá na Rússia, ela exibe, né? Moscou hoje exibe aqueles seus pontos de ônibus muito modernos também, e que tem, inclusive, tomadas para carregar celular e internet rápida e gratuita. Claro que é uma tecnologia que hoje é dominada pela China, mas também com o concurso da Rússia. E por aí vai, não é? Tem também os projetos de dotarem as cidades russas de trem-bala, né, para se interligarem entre si. E há, inclusive, aquele projeto gigantesco que é a Transiberiana, que hoje faz um percurso de 7 dias, não é? E que com esse trem-bala, esse projeto de trem-bala da China, vai fazê-lo em um dia e meio. Então, se a Rússia tem toda essa vantagem com essas alianças, né, que salvaram a Rússia, né, que de outra maneira a Rússia teria engolfado num processo de crise. E era esse o objetivo dos países ocidentais que cismam, não é, em retalhar a Rússia em vários países para dali se aproveitarem, não é, como costumava ocorrer nos velhos tempos imperiais, que não existem mais, como comprovou ontem a vitória do Putin, porque foi tal a barragem, né, principalmente midiática, contra o Putin, que muita gente julgava que o Putin talvez não resistisse, né, e fosse ali derrubado por alguma camarilha ali do Kremlin. O que não ocorreu, porque ele também demonstrou, né, e a gente faça justiça a ele, demonstrou comando, né, comando do país e também liderança popular, porque seu movimento político está presente em todos os setores da vida russa. É acusado de autoritário, mas o autoritarismo faz parte quase que da alma russa. E não é de hoje que isso ocorre.